Bom, quem acredita, quem é radiestesista, trabalha com os gráficos, conhece com os gráficos, eu vou mostrar um assunto interessante, mais voltado para quem trabalha na área de paranormalidade, quem trabalha com espírito obsessor, né? Quem vai visitar casas que está com problemas espirituais, etc. E eu estou falando de quê? Eu estou falando que é importante, não necessário, mas importante andar com vidrinho de água benta na bolsa. Às vezes não é só para fazer um trabalho específico em tal lugar. Na casa de um cliente que está lá reclamando de perturbação espirituais, ou vai fazer uma passagem espiritual, uma desobsessão num cliente, ou até mesmo ajudar um espírito a fazer a passagem que não tomou consciência que não pertence mais a esse plano. São os casos comuns, aqueles que estão no cemitério, em casas abandonadas, etc. E por que eu estou falando que não é somente para esses casos? Porque a gente anda na rua. E na rua a gente vê de tudo e acontece de tudo. Sabe lá se você... uma pessoa que passa mal na rua, ela passa mal de quê? Se você tem um conhecimento médico, se você tem conhecimento de enfermagem, você vai sinal vitais. Se tiver com aparelho de pressão, vai conferir a pressão dela, vai verificar para ver se está alta, se está baixa, ver pulso, contagem do pulso, vai pelos sinais vitais. E se você não for, embora, se você vai mexer numa pessoa que está caída na rua, não vai pelo impulso de, querer ajudar, porque às vezes você vai querer ajudar e atrapalha, principalmente se você não tiver formação ou informação. Entende o que eu quero dizer? Por que isso também? Vamos dizer, eu já passei um vídeo a respeito disso, mas como o assunto que eu vou entrar aqui está ligado a esse assunto também, eu quero só dar um lembrete e uma outra situação na qual não está no vídeo. E o que é? Se você... por exemplo, eu tenho conhecimento de enfermagem. Se por acaso eu vejo uma pessoa passando mal na rua, vamos pegar um caso específico assim, eu sempre vou primeiro pelo lado material, principalmente na rua, porque nem tudo é espiritual, certo? Possa ser que seja material e espiritual, mas primeiro a gente tem que ir pelo lado material das coisas, pessoal da coisa. E o que é? Eu tenho que ver sinal vital. Eu tenho que ver se a pressão dela caiu, se a pressão dela aumentou. Eu tenho que ver a pulsação, como é que está a aceleração do coração dela. Se ela está ansiosa, se ela teve uma crise de ansiedade, ou outra crise de fobia de alguma coisa, tem que ir com calma. Aí entra a parte do doim. Essa parte do doim, se for para baixar a pressão, se for para aumentar a pressão, se for acalmar o coração, No doim, aí é que está. No meu caso, no doim, eu vou saber se é material ou espiritual, certo? Você que não sabe disso, que não sabe o que é doim, vamos dizer assim, é o primo pobre da acupuntura. Doim é acupuntura com os dedos. Não é à toa que eu peguei uma tendinite aqui
porque você tem que ficar no mínimo 3 minutos em cada ponto, pressionando com os dedos. Poxa, imagine você trabalhando 8 horas com os dedos. Em pouco tempo, dependendo de cada organismo, vai para o espaço, você vai arrumar uma tendinite ou um LER, alguma coisa, certo? Síndrome aí do túnel do carpo, alguma coisa você vai conseguir, correto? Mas no caso, como é uma emergência, eu tocando na pessoa, eu vou saber se é problema físico ou espiritual. Por quê? Porque o Doim, ele trabalha na questão, vamos dizer assim, de congestionamento de energia. Ou seja, se ela está com dor, o Doim vai e tira a dor dela, que ajuda a injetar uma energia que vai desobstruir o canal de energia dela para dar um fluido, dar fluxo naquela passagem, daquele ponto X, e a energia começa a passar e alivia a dor. Te chamam até de bruxo por causa disso. Os ignorantes chamam de bruxo por causa disso. Certo? Muito bem. Para mim é um elogio. Mas tudo bem. Pressão está baixa, o Doim vai fazer subir. A pressão está alta, o Doim vai fazer descer. Ansiedade, um surto de ansiedade. Você vai tocar num ponto, né, e vai acalmar aquela ansiedade, vai voltar ao normal, se não tiver o remédio, tal e coisa e tal. Mas aí, quando a gente aperta num ponto, esse ponto tem que estar dolorido. Ou muita dor, ou pouca dor. Se você está apertando no ponto certo, se estiver no ponto errado, é claro que não vai acontecer nada, não vai sentir nada. A não ser o incômodo, você está com o dedo ali naquele ponto. Mas o cara experiente, no caso eu vou no ponto certo e a pessoa não sente dor, ela só está sentindo o meu dedo. Ela não está sentindo uma dor diferente, uma aguda, nada. Ela só está sentindo o meu dedo puramente. Aí é o caso espiritual. Certo? Então, nesse caso, discretamente, eu estou com uma água benta, que eu não vou dar um espetáculo circense na rua, e vou discretamente pegar essa água benta aqui e vou botar no ponto X do chakra afetado. Sendo obsessor, pode ser o chakra do plexo solar, ou do coronário, né, ou do laríngeo, ou cardíaco. É quase todos, né? Vai depender de cada um. Tem uns que precisam de você mexer em todos, né? E tudo mais. Mas aí vem a pergunta, né? Aí vem aquele detalhe, né? Você vai achar água benta farta? Não. Você vai achar água benta na farta. Fartando tudo. Não tem mais água benta na igreja. Eu já rodei, já fiz essa experiência, já fiz um vídeo com isso, já dei de frente com um padre com isso, porque a maioria das igrejas não estão abertas. Na minha opinião, elas deviam ficar abertas 24 horas por dia, porque você nunca sabe quando uma pessoa vai precisar, vai entrar num estado emocional, num parafuso, perdeu alguém querido, teve uma notícia de choque, um problema psicológico, precisa desabafar, conversar com alguém, ou simplesmente só entrar na igreja e ficar ali sentada, quieta, ela não vai encontrar, vai estar fechado, porque hoje, mais do que nunca, é comercial, é um ponto comercial. O ponto que você tem que pagar para batizar, para primeira comunhão, para casamento, para bodas, até para morrer, missa do 7º dia, é um ponto comercial. Não adianta dizer que não. E pior ainda, que se vende vela, santinho, tercinho, livrinho, é comércio, cara. Eu respeito a tua religião, tem a explicação, você fica cego, surdo, mudo e burro espiritualmente, você vai arrumar desculpa para você. Mas não é o caso aqui, não quero discutir sobre isso. Eu estou falando que é fato. O fato é que eu percorri, em cada cidade que eu visito, igrejas vejo fechada. Quando não vejo fechada, eu vejo em obra.
quando está aberta, divinamente aberta, e essas que estão divinamente abertas são aquelas de pontos turísticos principais. Ou você dá uma sorte, encontra ali na pia água, ou então não tem. Quando não tem, eu consegui conversar com o padre e, encurtando o assunto aqui, ele disse que não é mais comum deixar água benta na pia por causa da dengue. Veja você onde foi parar o poder do padre e a fé das pessoas, e a própria fé dele. Eu falei, mas padre, peraí, o padre tem um poder, não tem o poder de Deus? A igreja é a casa de Deus, é protegida por Deus e outros mais. O senhor acha que Deus ia permitir que o mosquitinho da dengue ia contaminar a água benta? Então, o senhor vai me desculpar, isso é psicológico. Não tem efeito nenhum. É para o carola ali, psicologicamente, achar que aquela água está benzida. Quando está benzida, porque geralmente não está. A igreja, por si só, é que benze a água. Estou falando no quê? Não tem as orações? Tem. Não tem as missas? Tem. Não tem os cantos? Tem. E tem os protetores? Tem. São esses que estão ali beatificando a água. Porque o padre chegar ali, ele, como ele é o profissional pago da reza, ele é empregado do Papa, ele é pago para rezar, com sentimento, sem sentimento, com fé ou sem fé, é uma profissão. Como toda profissão, o cara tem hora que está de saco cheio. Ele não vai ali benzer. E quando ele benze, parece estar chamando ou espantando mosquito. Ele vai embora. Aí é a fé de cada um. Sinto lhe dizer isso. E eu falei isso para o padre. Então o senhor acabou de jogar a toalha para Deus. O senhor acabou de bagunçar com Deus. Porque o que o senhor está falando não tem coerência. Pelo menos na questão de religião, de fé. Ele parou, engasgou. Eu pensei que ele fosse perder a linha ali, que os padres são assim, né? Eles são todos poderosos. Ainda estão com aquela mentalidade medieval, quando a igreja tinha poder. Hoje já não tem. Ele se segurou. Talvez ele achou que eu não fosse da igreja, não ia adiantar me ameaçar com um tal de excomungar, porque eu não sou católico, não sou da igreja, mas ele entendeu a pergunta na qual eu fiz com maldade. Eu fiz com maldade para ver a reação dele, porque eu acho que um católico ligadão, com fé, faria essa pergunta. Não é questão que, eu estou desrespeitando o padre. Não, peraí, cara, não é dessa que está acabando, não. O que é isso, cara? O padre é um homem de Deus, tem o poder de Deus, claro, limitado, mas ele tem que ter a fé e tem que ter o poder, e não vai ser um mosquitinho. Vai chegar ali a prefeitura da questão de saúde pública e não vai permitir a água parada ali? Porra, cara, tu chega em qualquer lugar, os caras botam o pneu na rua, e dia de chuva, não tiram. No comércio do cara lá para vender pneu, tanto lugar aí com poça de não sei o quê, a prefeitura não esquenta a cabeça, vai esquentar a cabeça na igreja. É estranho, é sinistro pra caramba, mas eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para alertar. A dificuldade que foi para mim achar, não foi isso tudo aqui de água não, tá vendo? Vou tentar aproximar aqui, tá vendo o volume? Tá cheio. Não achei isso aqui na água da pia batistal da igreja, não. Eu achei foi um restinho finalzinho aqui, ó. Bem no finalzinho, uma unha aqui, certo? Uma unhazinha mesmo, de nada de água. Aí você está pensando, porra, cara, mas como é que tá cheio aí? O que você fez? O que aconteceu? Você completou com a água? Gente, olha só. Eu vou entrar aqui num gráfico de radiestesia para transformar água numa água benta, numa água para combater
vamos dizer assim, espírito obsessor, maléfico, sei lá. Mas eu não preciso, na verdade, não preciso nem desse gráfico. A postagem de hoje é mais educativa, certo? Por quê? Todo mundo sabe que a água da chuva é uma água de Deus, é uma água benta. A água do mar, da praia, para mim, ela é benzida pelo Todo-Poderoso. A água da cachoeira é benzida. A água do rio, para mim, é benzida. Então eu posso chegar no mar, pegar, levar para casa. Eu vou perder meu tempo no gráfico, por quê? Não é verdade? Eu vou esquentar minha cabeça com o padreco, por quê? Por que eu vou procurar igreja aberta, que não tem? Perder o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, e não vou encontrar aberta. Para encontrar aberta, tem que ser o dia que eles vão dar missa. E o dia que o horário que eles dão missa não bate com o meu horário. Eu não vou, né? Partir para essa. Não vou. Certo? Muito bem. Aí então eu posso pegar água do mar, posso pegar água do rio, da cachoeira, até da chuva. Eu boto um baldezinho no meu quintal e tenho uma água da chuva. Embora a água da chuva tenha, vamos botar um probleminha aí. Ela é uma água que, vamos dizer assim, ela está ácida em função da poluição dos homens. Então, uma chuva ácida, que essa chuva, quem por exemplo, lavou a roupa, botou no sol para secar, foi para a rua, choveu, é claro que vai ter que lavar de novo, por 2 motivos. Primeiro, vai ficar fedida de novo. Porque tem gente que eu vejo pendurar, chove e bota a roupa para dentro de casa e não lava de novo. Ah, por quê? Estava molhada, a chuva veio, a chuva é água, certo? Então, está lavado, já secou de novo. Não, mas a água é ácida e, sendo ácida, ela estraga o tecido. Logo, o teu tecido, a roupa vai estragar mais rápido. Outra, quem tem lente de contato sabe disso. Quem usa lente de contato sabe disso. A melhor água que tem para limpar a lente de contato é a água da chuva. Era antes da poluição chegar a tal ponto de virar chuva ácida. Então, agora não é mais aconselhado a pegar a água da chuva para limpar a lente de contato. Existe agora o soro fisiológico. E claro que a indústria inventou os outros aparatos aí, caro, com cápsula, comprimido, escambau. Certo? Aonde vê motivo para fazer dinheiro do trouxa, onde puder botar medo no trouxa, assustar o trouxa, ou falar que aquele produto é o tal pro trouxa, o trouxa vai e compra. Agora, o que eu estou dizendo aqui, de graça, água da chuva, de graça, soro fisiológico. Ah, não. O cara é maluco, não vou fazer isso não vou estragar minhas lentes não, o problema é seu. Certo? Então, eu tenho a água do mar, como benta, eu tenho da cachoeira, etc. Até a água da poça, quando chove, a poça d'água para mim é benzida. Certo? Mas modo didático, hoje, eu vou para os estudantes, iniciantes de radiestesia, conhecer um gráfico que pode transformar a água comum em água benta ou água para combater entidades. Como eu falei, né? A pessoa está obsidiada na rua, discretamente você pode pegar e pingar essa água no ponto de chakra e até no meio, atrás da nuca, que é onde a ação maior dos obsessores. É nuca e plexo solar, ação maior. São os pontos de entrada comuns. Muito bem, então você sabendo disso, resolveu o problema, a pessoa vai levantar, vai se sentir bem, tudo normal. Discretamente. Você não vai chegar ali, dar uma de macumbeiro e ter que receber santo, e vai dançar, e vai pular, e vai rebolar. Nada disso. Não precisa. A não ser que você queira vender teu peixe dessa maneira. O problema é seu. Certo? Mas por que eu estou mostrando o gráfico? Porque, gente, o gráfico, por incrível que pareça, todo radiestesista tem que fazer experiência. Ouviu o galo cantar e tem que estar lá fazendo a experiência.
porque ele tem que ter opinião própria. Você não pode ser um rastezista, quem for rastezista não pode se basear por uma experiência de um colega. Eu já ouvi falar nisso sim, o cara fez, é muito bom, deu resultado, não sei o quê. Sim, mas qual é a tua opinião? Você fez? Você tem que ter a sua opinião, você tem que fazer. Alguma coisa vai acontecer na sua vez. Aconteceu alguma coisa na vez dele, ele não vai dizer que ele não é maluco, às vezes é segredo, não pode dizer. Às vezes ele viu uma coisa na experiência dele. Às vezes aconteceu uma coisa na experiência dele que não vai ser igual à sua. Poxa, se você olhar para as suas mãos, as duas, se você olhar para cada dedo da sua mão, se você reparar, cada dedo é diferente de cada mão. Eles não são iguais. Já parou para perceber isso? Então, gente, se isso é uma verdade, a sua experiência também não vai ser igual à experiência do Mané. Eu não estou falando de experiência de descobrir a luz, de descobrir a energia elétrica, descobrir a gravidade, não. Que aí você tem que seguir aquele protocolo que aquele cientista seguiu, porque ele não conseguiu, não deu tempo, morreu e ficou para o próximo para descobrir, para voltar, para dar continuidade àquilo. Não é. Não é. Certas experiências, quando a gente está na linha mística, querendo ou não, se você é um radiestesista, você é místico e você tem que ter a sua experiência mística e a sua própria conclusão e opinião. Você não pode ter opinião do outro e nem resposta do outro e sensação do outro. Você tem que ter a sua. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que eu vou mostrar aqui para você uma coisa que você pode fazer aí, porque o que eu fiz e aconteceu comigo foi uma coisa. Se você for fazer, você faz aí e você vai ver o que aconteceu para você. O que esse gráfico aconteceu, mostrou para você. Que quando eu escutei isso, há muitos anos atrás, 40 anos atrás, eu... não sei não, acho que o cara é meio maluco, eu acho que é pareidolia, eu acho que não sei. Eu fui fazer. Quando eu fiz, eu fiquei encantado. Mas eu não parei, porque eu sou normal, né? Eu sou normal, não sou? Eu ainda pensei assim, não. Eu acho que foi uma ilusão de ótica, eu acho que foi a minha mente ansiosa, viu coisa, eu acho que não posso depositar isso não, vou ter que fazer de novo, aí eu vou ter que meditar, não posso ir com uma mente agitada, eu tenho que meditar, fazer de novo, né, para ver se esse resultado, né? Muito bem. Então, eu vi uma coisa, eu fiz uma coisa, é minha. E eu estou passando isso porque é uma verdade, quem já fez tem a sua verdade, a sua experiência, a sua visão. Então, não custa nada eu passar isso. Eu sou daqueles que gostam de botar um lume em cima do alqueire. O meu, infelizmente, iniciado, que me iniciou, ele botava o alqueire dele debaixo da cama dele, ou seja, ele não contava nada para ninguém, em segredo para ninguém, e guardava para ele. E eu chamei um dia a atenção dele, há anos atrás chamei a atenção dele, que ele não podia fazer isso. Ele tinha de botar o conhecimento dele para fora, porque ele não é semente, um dia ele vai partir e vai fazer o que com aqueles conhecimentos? Não é verdade? Mas não adiantou nada, que o cara era egoísta demais. Tanto que eu pensei que ia colar nele, que eu fosse colar nele, ele ia adiantar para mim muita coisa, que eu ia aprender muita coisa com ele, coisa nenhuma. Ele só falou duas coisas para mim. Uma, vai estudar muito. Duas, faça muita experiência. Zé Felipe. O resto foi resto. Numa cidade que não tinha biblioteca, para não dizer que tinha. Os livros lá eram revista Cruzeiro, da época do Cruzeiro. Era só um momento, não tinha como você pesquisar mais a fundo, tirando a parte didática escolar, quem quisesse tinha de ir para outra cidade ou para a capital, pesquisar. Não tinha internet. Era duro de doer. Certo? Muito bem. Então, nesse caso, eu fui à luta. O cara é egoísta?
O cara quer guardar o segredo para ele, quer levar para o buraco dele, leva, o problema é dele. É até bom que eu fui andar com as minhas próprias pernas cedo demais. Eu não fiquei aí que nesses... Tem gente que faz curso pela internet, online, andar por cima, que eu sou contra, certo? E não aprende nada que tem que aprender. Paga para um curso caro e não aprende nada. Aí vai tirar dúvida, sabe com quem? Acha o papai aqui. Aí eu falo, olha, teu professor não deu isso? Não. Teu professor não deu aquilo? Não. Olha só, você tem que seguir um só. Vai cobrar dele. Você tem que seguir uma pessoa só. Porque se você seguir duas, vai dar problema. Qual é o problema? Eu vou dizer uma coisa, é minha experiência, é minha característica, né? É meu segmento. Aí você vai dizer assim, poxa, mas o professor não ensinou isso, poxa, o professor não falou isso, o professor disse que não pode ser assim. Já deu o primeiro conflito. Ou você segue um, ou você não segue nenhum. Agora, se você vai partir para aquele outro, aí você tem que esquecer, deletar praticamente tudo, no sentido grosso da coisa, para seguir aquele cara e começar do zero, pô. Senão vai dar conflito. Por isso que eu não dou curso, por vários motivos, não é só isso não. Então vamos ao que interessa aqui. Então agora eu vou mostrar para você o gráfico. E eu vou até abrir aqui, botar aqui uma visão melhor, um outro objeto aqui que está nesse gráfico, se por acaso vocês conseguem, nessa transformação, fazer alguma coisa. Esse gráfico, a única exigência que tem nesse gráfico é que você tem que pelo menos fazer uma oração, pedir para transformar aquela água em água fluidificada ou água bentificada, né? 20 segundos. Pelo menos, no mínimo, 20 segundos. Pedindo. E depois você faz o que quiser. Eu vou passar para esse gráfico, tá? E mostrar o gráfico em si e vou dar um tempinho para ver se por acaso você consegue, assim, de relance, ver alguma coisa. Mas o ideal é você fazer a sua experiência na sua casa, se você for dessa linha. Vamos lá, vou mostrar aqui para você. Está aqui. Este é o gráfico. Aqui está, né? Em cima, ele está com água. Está vendo? Está com água. Está em cima desse gráfico, que esse gráfico é próprio para transformar água, no caso aqui desse gráfico aqui, transformar em água benta ou água para combater entidade. Fita um pouco na imagem para ver se você vê alguma coisa acontecer, tá? Evidentemente, uma experiência ao vivo e a cores é uma coisa, por vídeo é outra, certo? E o que eu vi e o que eu continuo vendo, daqui para mim dá para ver que eu estou, claro, diante do gráfico, é incrível. A transformação que está acontecendo aqui, parece que as moléculas estão... Eu não gosto muito de falar não, porque eu vou falar e você vai pensar que se isso não acontecer do jeito que eu falar aqui, que não funcionou. Então eu vou ficar quieto, eu vou deixar a experiência por si só, tá? Então, vou aproximar mais e ver essa experiência para você. Repito que contém água dentro desse frasco, claro, senão não ia adiantar nada. Frasco vazio, né? Vou deixar mais um pouco. Repare com calma. Você pode fazer isso em casa. Se você quiser esse gráfico, você pode escrever para mim. Você faz contato. Tem o meu Zap. Tem a rede social. E você pergunta, faz comentário, né? Pessoas que você possa achar que interessante e que não tem esse conhecimento, possa passar para outra pessoa. Enfim, vamos dizer assim, divulgar, né?
vamos dimensionar, propagar esse tipo de assunto, de gráfico, de experiência para outras pessoas. Não guarde para si nada. Tudo que você saiba, a vida é curta, passa para outra pessoa, para que o conhecimento ele seja dado para todos. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser aproveitar é problema. Mas você tem que ter essa intenção de mostrar o seu conhecimento para outras pessoas. Vai guardar para quê? Se depois você faz a sua passagem e vai levar esse segredo contigo, você vai ser taxado, vai ser cobrado como egoísta. Sua própria consciência vai te questionar isso. Por que que você omitiu, escondeu, guardou para você? E agora as outras pessoas precisando desse conhecimento? Já pensou se os outros cientistas fizessem a mesma coisa e queimasse o livro de experiência dele, o diário dele, para ninguém saber? Hoje a gente estava no tempo da caverna ainda, sem fogo, sem roda, sem luz, sem eletricidade, sem gás, sem nada, gente. Cada vez que eu faço esse tipo de experiência, que eu divulgo o meu conhecimento, eu me sinto bem, me sinto alegre, esperançoso, com que outras pessoas vão tirar proveito e vão ajudar o próximo. Não guardo nada para mim, porque nada também é meu. O que de graça eu recebi, de graça eu dou. Então, pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Comente aí, curte, compartilha e até o próximo encontro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.